A maioria das deficiências são visíveis, porque você consegue enxergar. Mas vocês já ouviram falar sobre a deficiência intelectual? Pois é, eu sou uma pessoa com deficiência intelectual. Olá, sejam bem-vindos ao Quem Ajuda Quem. Eu sou Léo Freita, mãe do jovem Murilo, 18 anos, que tem síndrome de Down. Esse que acabou de falar é o Rony Vitorino, que hoje nos honrou com a sua presença aqui no programa. E agora a gente vai saber um pouco da história do Rony. Aliás, pouco não, ele tem muito a nos contar. E é isso, Rony. Muito prazer estar aqui. Bom, vou contar um pouco da minha história, né? Uma pessoa normal que nasceu numa família normal, né? Até chegar até a escola. E quando eu cheguei na escola foi aí que começou as complicações, porque eu era uma pessoa que eu tentava estudar e não conseguia acatar nada que os professores ensinavam. Tipo, o professor estava lá na frente, eu via que todos os meus amigos eles compreendiam tudo que o professor passava e eu não conseguia compreender quase nada. Foi aí que minha mãe levou eu e meu irmão até uma ONG que é especializada na deficiência intelectual, e dali foi onde que o médico diagnosticou. Então, mas como eu era muito criança, então eu não sabia o que era a deficiência intelectual. Então, quando eu estava no 7º ano da escola, entrou uma inspetora na sala de aula e ela tinha a fama de uma mulher muito brava. Ela chegou na porta e todo mundo fez o silêncio, e ela pegou e levantou o papel e perguntou: quem é o Rony aqui? E aí eu peguei, me manifestei, e ela pegou e falou: Rony, eu queria dizer que você tem deficiência intelectual. A partir do momento que ela falou isso, eu não sabia que era deficiência intelectual, porém eu sabia que era uma deficiência, e isso me chocou. Como me chocou, e chocou todos os meus amigos que me conheciam na escola. Então eu perdi, obviamente, metade dos meus amigos por eles não saber o que é a deficiência intelectual. E eu tive que estudar o que era a deficiência intelectual para saber o que eu tinha. Você sofreu preconceito? Você acha que as pessoas mudaram? Sim, como eu disse, eu perdi metade dos meus amigos, né? Parece que você, de uma hora para outra, você virou um peso na sociedade. Parece que você não faz parte da sociedade. Meus amigos todos se afastaram de uma vez só, quando descobriram, e eu passei a ficar sozinho na sala de aula. Então, como eu tenho a deficiência intelectual, né, os professores como eles não sabem também, né, porque a deficiência intelectual, obviamente, não chegou ainda a essa informação para os professores, porque o professor está lá para ensinar, né, e não para lidar com a deficiência. Então, os professores pegavam e me resumia em uma pessoa que não queria saber de estudar, uma pessoa preguiçosa. Então, tinha até uma professora que ela colocava os alunos no corredor dos alunos desinteressados, dos alunos que não queriam saber de nada. E eu fazia parte dessa fila. Então, tipo, eu fui passando a primeira série, a segunda série, a terceira, aí repeti a quarta. Aí depois eu passei o 4º ano, fui para a quinta, sexta, aí eu fui empurrado, né? Porque eu não aprendi, então fui na raça. Até chegar ao 7º, chegou no 8º ano. No 8º ano eu lembro que na escola que repetia até por 2 matérias. Então aí eu repeti o 8º ano. E eu tentando estudar. E eu tentando, ao mesmo tempo que estudar sobre a matéria, estudar sobre as questões que a escola ensinava, e eu estudando também o que era deficiência intelectual. Então eu falava: então eu estou entendendo, aí que tá o porquê que eu não consigo compreender nada, aí tá o porquê porque eu esqueço na hora que eu estudei, chega na hora da prova dar branco, né? Só que aos trancos e barrancos eu concluí o ensino médio, né? Com todo o preconceito que eu sofri na escola, com todo o bullying que eu sofri na escola, eu consegui concluir o ensino médio. Você teve essa autonomia de estudar você mesmo. E a gente sabe que tem outras pessoas que não têm essa condição. Então, como que é conviver quando você começa a se sentir excluído? Porque, como você falou, antes de saber que ele tinha deficiência, era todo mundo agregado. De repente, é como se você, né, era uma coisa contagiosa. Então, eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, porque eu sei que tem professores, pessoas que estudam,
que pode de alguma forma estar ouvindo isso e saber como que uma pessoa sente, Como lidar, né? Com a né, e pessoa. como lidar. Sim, em todo seminário que eu vou, eu trago isso. Falar sobre a deficiência, o que liga na mente das pessoas? Falou sobre a deficiência, o que a pessoa pensa? Uma pessoa cadeirante, né? Uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com deficiência visual, auditiva, e a deficiência intelectual que não dá para ver, que você não enxerga, né? A deficiência intelectual. Então, tipo, pra mim eu era um vírus. Né? Era um vírus, eu tô ali para atrapalhar todo mundo, tô ali para atrapalhar os meus amigos, estou ali para atrapalhar a professora, porque a professora está ali querendo me ensinar e eu não estou conseguindo aprender. Né? Então a gente se sente excluído da sociedade, então a gente não tem nem... acaba totalmente a autoestima da pessoa. Né? Acaba totalmente a autoestima da pessoa porque antes de eu não saber da deficiência intelectual, eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu tinha vontade. Quando eu descobri que eu tinha deficiência intelectual, eu peguei e falei, então eu não posso aprender nada, eu não vou conseguir aprender nada. Eu era apaixonado por música, então tipo, eu não poderia aprender o instrumento porque eu nem ia conseguir aprender tudo sobre o instrumento. Né? Você sabe que você pode, né? Que plantaram, foi passado dessa forma, mas hoje o Rony que a gente conhece aqui é um cara que, nossa, ele está alçando os grandes voos e assim, é muito bom saber disso porque as pessoas se deparam, as pessoas acham que o deficiente ele não tem sonho, ele não tem vontade. Sim, sim. E foi muito bom você tocar nesse ponto. Você vira a pessoa com deficiência, você não vira a pessoa que tem sonhos, que tem vontade. Quem é o Rony? Qual é a personalidade do Rony? Né? Que ele... Hoje não, hoje eu aprendi o instrumento desejado, que é o violão. Né? Eu fiz aula de canto. Né? Obviamente tem uma banda ligada, a banda ainda não está andando, mas a gente estamos lutando para isso, para chegar na fama, e aí vai devagarzinho. Mas antes de eu ter a deficiência, eu sou o Rony que tem personalidade e que tem vontade, que tem sonhos e desejos, como você que está me assistindo. A família é muito importante na vida da pessoa com deficiência. E eu quero saber com o Rony como que foi essa relação família também quando eles souberam da deficiência. A família é fundamental, né, no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual. Só que na minha família foi diferente. Né? Eu tenho um irmão mais novo do que eu, né, do segundo pai. Né? Eu tenho 3 irmãos, né, que é o meu irmão mais velho, sou eu do meio e o meu irmão caçula. Esse meu irmão caçula, ele nasceu também com a deficiência intelectual. Porém, a dele é um pouco mais grave que a minha. Então, minha família ficou toda voltada nele. Né? Então, falando assim, eu fui tratado como uma pessoa dita normal, né? Familiar. Só que as pessoas da minha família, meus irmãos, parentes, meus primos, sabiam que eu tinha deficiência. Então, tipo assim, eu não tive tanto apoio familiar. Nem quanto ao meu pai, nem quanto à minha mãe, nem quanto aos meus irmãos. Porque eles ficaram focados justamente só no Jean, no meu irmão mais novo, por conta da deficiência intelectual dele um pouco mais grave que a minha. Então, tipo, eles sabiam que eu tinha deficiência intelectual, então eu não tinha apoio e também eu não poderia ter opinião. Se era tratado questões da família, questão familiar, estamos falando sobre coisa importante. Aí eu ia falar sobre algum, mas eu acho isso, mas não fala não, fica quietinho na sua, sabe? Não porque eles têm, eu considero essas pessoas que não sabem sobre a deficiência intelectual inocentes, porque elas não sabem, então tipo, elas acabam tratando a gente da forma errônea, né? Eles pegam e falam, não sabem como tratar a gente, né? E não sabem que uma pessoa com deficiência intelectual ela pode falar sobre o problema familiar, né? Eu acho que a família é fundamental. Eu, como não tive tanto apoio, então eu fui me virando sozinho, então eu fui muito independente. Mas eu acho que a família é fundamental, desde que a família não cria aquela bolha. Aquela superproteção da família, sabe? É o que mata a pessoa com deficiência intelectual. Tanto que eu fui nas ONGs e recebi mães que também tinham filhos
até com síndrome de Down, e eu perguntava para essas mães, falava, como que é a relação do seu filho? Eu não deixo meu filho sair. Por que você não deixa seu filho sair? Porque eu tenho medo de se machucar. Aí eu pegava e falava, mas você já se machucou na vida? Minha filha não pode namorar, porque eu tenho medo que o namorado dela traia ela, que ela possa sofrer com isso. Eu falei, mas você já sofreu preconceito? Você já foi xingado na rua? Você já sofreu bullying? Você já foi maltratado pelo seu namorado? E sobreviveu. Porque se a pessoa, se a família fica com essa autoproteção, a pessoa não desenvolve. Não desenvolve. Ela sai na rua, tipo, igual aquela observação bem simples, né? Se você deixar o passarinho trancado na gaiola, ele não sabe que ele pode voar. Então, e com todos esses desafios que o Rony enfrentou, né? Nada impediu que hoje ele atuasse como ele atua numa ONG, fazendo um trabalho assim de suma importância, né? Então, que vem de encontro às pessoas com deficiência, e eu quero muito que ele fale um pouco sobre essa trajetória dele e o trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, hoje eu consigo ter independência total, né? Hoje eu trabalho em uma grande ONG que luta pelos direitos da pessoa com deficiência intelectual, e eu sou totalmente envolvido nessa causa. Junto com os profissionais eu vou a seminários, enfim, vou representando a pessoa com deficiência em todo lugar, eu vou quebrando paradigma e eu vou conquistando. Isso para mim é muito prazeroso fazer isso, porque eu estou lidando justamente com a minha deficiência intelectual e podendo ajudar outras pessoas com deficiência intelectual. Não deixe de curtir o meu canal, né? Porque isso é muito importante. E meu livro, Quem Ajuda Quem, eu continuo com ele aqui, né? É um livro que é bem esclarecedor, então é isso. E agora eu vou perguntar para o Rony qual é a referência dele de uma pessoa, de uma personalidade com deficiência que ele admira e que ele possa falar pra gente. Foi até bom você me perguntar sobre isso. Eu fui pesquisar justamente, né, sobre isso e eu vi pessoas importantes com deficiência física. Vamos falar sobre deficiência física. Tem o ex-BBB Fernando Fernandes, que ele conseguiu se superar e vir um atleta. Falar sobre autismo, tem o Albert Einstein. Se falar sobre a deficiência visual, nossa, tem tantos. Vamos falar sobre cantor, tem Ray Charles, Stevie Wonder, né? Tem tanta gente. Tem até o Louis Braille, que modificou a leitura do Braille na época com 11 ou 14 anos. Né? Para a pessoa com síndrome de Down, tem a primeira professora com síndrome de Down, que eu esqueci o nome dela, eu esqueci o sobrenome, mas acho que é Débora. Então todas essas deficiências têm a referência. Quando eu fui pesquisar, coloquei lá, pessoa, referência para pessoa com deficiência intelectual. Não tinha. Infelizmente não tinha. E quando eu pensei que eu tinha achado, falei, olha, achei lista de pessoas com deficiência intelectual, né, que fizeram história no mundo. Quando eu fui pesquisar sobre isso, quando eu entrei na página, estava falando sobre autismo, estava falando sobre a deficiência física e a pessoa com síndrome de Down. Então, daí já dá para ver o quanto é invisível a pessoa com deficiência intelectual na sociedade. Se eu for falar, eu não posso também falar que eu não tenho total referência. Minhas principais referências são os profissionais que trabalham em prol da pessoa com deficiência intelectual. Eu faço parte de um grupo de autodefensores que luta por direitos das pessoas com deficiência intelectual. Então teve a Stephanie, a primeira pessoa com deficiência intelectual que sentou na cadeira do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ela foi a primeira pessoa com deficiência intelectual a sentar nessa cadeira. Tem o Wellington também, que participou do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude, onde eu fui reeleito agora, que eu era o Wellington, agora eu sou o titular, juntamente com a Ana. E
Esses são as minhas referências, onde me apoio. O Rony pode ser uma referência, né, Rony? Eu acho que você já é uma referência. Olha, se eu for uma referência, estou lutando para isso. Não é fácil porque quando eu descobri que eu não tinha referência, eu tentei me apoiar em outras pessoas e outras pessoas se apoiaram em mim. Até no grupo do grupo dos outros defensores, um vai se identificando com a história do outro e um vai apoiando o outro e cada um, tipo, nossa, você vira minha referência agora, sabe? E eu virei referência das pessoas com deficiência e outras pessoas com deficiência intelectual virou a minha referência. Que bom. Se for para eu ser uma referência, para mim vai ser uma grande honra. E vai, com certeza. Rony, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Nossa, que bate-papo legal, né? Então, eu agradeço pelo convite. Você sabe que a pessoa com deficiência intelectual na sociedade é muito invisível, né? E quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente mostrar, né? Então, só assim ela vai ter visibilidade. Só assim. Foi um prazer ter ajuda aqui. Muito obrigado por me convidar. Foi um prazer conhecer o seu canal. Obrigada. E vamos divulgar, né?